as pessoas se revoltam? Essa é uma pergunta muito comum que costuma acontecer em momentos de grandes revoluções, em períodos de revoltas, de levantes e de tumultos. E o filósofo da aula de hoje, que é um filósofo francês, que se chama Etienne de La Boétie, ou La Boétie, simplesmente, ele viveu num período de grandes revoltas, de grandes rebeliões, que foi o século XVI. Poderíamos pensar também no Brasil, né? Se a gente pegar as últimas décadas no Brasil, houve grandes movimentos de reivindicação, mobilizações por direitos, por mobilizações destituintes, constituintes nos últimos tempos. É só pensar que na virada da década de 70 para a década de 80 houve aquele ciclo de grandes greves no ABC e a emergência de novos protagonistas em cena que levaram a uma transformação no Brasil, no final da ditadura. Depois, o movimento dos caras pintadas pelo Fora Collor, levou ao impeachment do presidente Fernando Collor em 1992. Em 2013, houve as Jornadas de Junho, que é um marco histórico das lutas no Brasil e que é um divisor de águas, né? A política brasileira até 2013 e depois de 2013, dá para dizer que marcou, né, uma mudança irreversível na política brasileira. E também os movimentos pelo Fora Dilma, 2 anos depois, e que conduziram à queda do governo, ao impeachment da presidenta Dilma, né, decorrente aí dos escândalos do Petrolão, da crise econômica, de todos do estelionato eleitoral, enfim. Foram períodos onde a população foi às ruas, a população foi às redes, houve uma mobilização e uma revolta generalizada forçou a uma transformação do poder constituído. O século XVI também foi um período de grandes transformações, de mudanças no mundo ocidental, na Europa. E esse filósofo, Etienne de La Boétie, ele, nesse período, se inquietava em viver esse limiar de grandes transformações. Mas o diferencial, né, a novidade da filosofia de La Boétie é o fato de que a pergunta para ele, ela se inverte. O La Boétie, ele não vai perguntar por que as pessoas se revoltam, que é a pergunta mais usual, né? Quando acontece uma rebelião, ou por exemplo, Jornada de Junho de 2013, uma série de pensadores vão questionar por que elas aconteceram, qual foi a cascata de consequências, qual foi o encadeamento de causas que levou até junho de 2013. Mas não é assim que o La Boétie coloca a pergunta. Ele coloca a pergunta de outra maneira, e é profundamente inovadora essa outra maneira. A pergunta do La Boétie, que é inédita, é a seguinte: por que as pessoas não se revoltam? Ao invés de perguntar por que acontecem as revoltas, a pergunta dele é: por que elas não acontecem com mais frequência? Por que elas não acontecem o tempo todo? Por que só agora que elas estão acontecendo? E essa inversão, ela muda completamente o problema. Ela vira de cabeça para baixo o problema, desloca as premissas desse problema e vão levar o pensamento a um novo território, a uma nova formulação conceitual. Na própria época do La Boétie, né, no século XVI, como também no século seguinte, já havia muitos filósofos, já era comum se perguntar por que as pessoas se revoltavam. Era uma pergunta muito comum. Por exemplo, Jean Bodin ou Thomas Hobbes, que são filósofos políticos do começo da Idade Moderna, eles estão preocupados com o fundamento do poder, com o fundamento do poder soberano e por que as pessoas, eventualmente, em determinadas ocasiões, vêm a negar o consentimento a esse poder. Só que para esses filósofos e para os contemporâneos que perguntam por que as pessoas se revoltam, o fato que é a ser explicado é a revolta. E significa o quê? Que o consentimento, que a obediência, que a situação de submissão, ela é normal. Ou seja, ela não é questionada. Eu não pergunto por que as pessoas obedecem. O fato a ser explicado usualmente para os filósofos,
nesse modo de colocar a pergunta, ele é justamente quando as pessoas não obedecem, quando as pessoas não servem ao poder. Se a gente pegar, por exemplo, os dois filósofos modernos que eu citei, Baudin e o Hobbes, para eles, o que é intolerável, o que é inaceitável, o que não é normal, é justamente a anarquia, o caos, o estado de natureza, o estado no qual as pessoas se comportam como animais, elas se portam como bestas. O homem é o lobo do homem. Ou seja, o fato intolerável, aquilo que não deve acontecer e que para eles os inquieta, é quando o homem não está submetido ao poder. Já o Lavoisier, para ele o que é intolerável não é o estado de natureza, não é a anarquia, não é o caos. Para o Boétie, e nisso a inquietação dele é diferente, né? Os conceitos dele nascem de outro percepto. Para o Lavoisier, o que é intolerável é o estado de servidão. O que ele não consegue entender, o que é espantoso para ele, é porque as pessoas se submetem a regimes autoritários, a regimes expoliatórios, porque elas se submetem ao mando de uma pessoa, de um tirano ou de um sistema de tirania. O que é espantoso para o Lavoisier é por que elas o tempo todo não estão se revoltando, por que elas aceitam no dia a dia, né, de uma maneira regular, a situação de submissão. O que para ele repugna, o que causa repúdio, é as pessoas em comportamento servis, essa servidão cotidiana. Isso causa um assombro para ele. Como é que depois de tantos séculos de exploração, de discriminação, de humilhações, as pessoas continuam se submetendo? Continuam se submetendo não só passivamente, não só aceitando o poder, mas abraçando o poder, mas se colocando como soldados do tirano, mas apaixonadamente se entregando, né? Os aduladores, os puxa-sacos, os delatores, todos aqueles que trabalham pela ordem constituída, intensamente envolvidos nela. Aquelas pessoas que são servis, mas não são servis porque foram enganadas ou porque são coagidas a sê-lo. Não, são servis porque adoram sê-lo, porque se engrenam nessa maquinaria. Isso para ele é assombroso. Isso para ele que é algo que inquieta e o força a pensar. Então ele pergunta, por que as pessoas não se revoltam? Né? Para ele o normal seria a revolta. E no momento em que ele faz essa pergunta, no momento em que ele muda o questionamento, ele não vai colocar como objeto do seu pensamento a vontade de revolta, a vontade de desobediência civil, a vontade de resistir ao poder. Não. O que para ele é o objeto do pensamento é a vontade de servir. A grande obra, a obra mais famosa do Lavoisier, que ele escreveu quando tinha 20 e poucos anos, tem algumas datações que colocam mais cedo, mas na verdade ela foi escrita em torno da década de 1550, se chama O Discurso sobre a Servidão Voluntária. E essa obra do Lavoisier, ela é um petardo. É um petardo no sentido de que, ao invés de ela ficar fazendo grandes derramamentos românticos contra a tirania, panfletos, onde simplesmente se utiliza uma retórica inflamada contra o tirano, contra o presidente, contra um governo, ou seja, uma adjetivação constante, a preocupação dele, ao invés de simplesmente adjetivar, né, uma espécie de retórica panfletária, é entender o porquê das pessoas servirem a esse poder. É entender, é expor, é examinar a gênese desse poder. O que leva as pessoas a se submeterem? O que leva multidões inteiras a trabalharem para a sua própria servidão? E a fazer isso não por coação, mas por desejo. A servidão desejante, a servidão voluntária. A pergunta dele é de onde vem e por quê? E como funciona esse sistema de servidão no qual as pessoas se engrenam, no qual elas se engancham de maneira apaixonada. Então, o diferencial do Lavoisier, ao perguntar por que as pessoas não se revoltam,
é que o fato intolerável, o fato a ser explicado, o que é espantoso, não é a tirania, não é o poder, mas sim a servidão, mas sim o desejo de servir, essa servidão voluntária, né? Parece uma junção de palavras impossível, né? Um oxímoro, né? Uma servidão que é voluntária, mas é justamente esse o enigma que o Lavoisier coloca. Então, no discurso sobre a servidão voluntária, não se trata simplesmente de explicar qual é o complexo de obediência, de subordinações nos quais nós existimos socialmente, com os quais nós temos que transigir cotidianamente. Ele não está simplesmente discutindo essa obediência ordinária que estrutura as instituições. Ele vai além disso. Ele quer discutir aquela obediência, aquela servidão que ela é acolhida. É um consentimento que é um consentimento enérgico, que é um consentimento que a pessoa se entrega a ponto de chegar ao fervor, né? O fervor. Da pessoa se colocar como uma espécie de criado do poder, né? As pessoas, eu sou o soldado de fulano, o soldado de Beltrano. Ela passa a efetivamente ser guiada por aquele tirano que representa uma determinada força política, e isso é vivido intensamente, como uma espécie de fanatismo. Essa servidão que ele julga escabrosa e que deve ser discutida. E aí ele está num terreno novo, porque Hobbes, Baudin, quando discutem o poder ou discutem os fundamentos do poder, eles justamente estão justificando e explicando o funcionamento do poder soberano. Então eles partem de uma espécie de instituição ou constituição do poder, para daí explicar a sociedade. Já o Lavoisier, ele vai levar essa discussão ao ponto em que há uma conexão entre o desejo e o campo social. Mais do que explicar a relação entre as instituições e a sociedade, ou entre o poder político e a sociedade, o Lavoisier ele vai discutir as ligações entre o desejo, né, entre uma espécie de investimento libidinal, investimento desejante, apaixonado, uma paixão pelo poder, e a constituição do campo social, no qual, evidentemente, o poder político ele estará funcionando dentro desse campo social. Mas ele já muda a discussão, não é a discussão entre o social e o político, mas é a discussão entre o desejo e o social. E aí, ele tem 3 deslocamentos, é um triplo deslocamento na maneira como o Lavoisier vai desenvolver esse problema. Ele vai abordar esse enigma. Então eu vou agora repassar esse triplo deslocamento do discurso sobre a servidão voluntária. O primeiro deslocamento eu já introduzi, que é, ao invés de simplesmente fazer uma espécie de ataque ao poder, grito contra a tirania, uma apologia à resistência, uma espécie de lacração filosófica, que é um texto com uma retórica muito inflamada, mas inútil, ineficaz, porque ele prega para os convertidos. Ele, ao invés de fazer isso, ele diz que é preciso expor o funcionamento do desejo que leva à servidão. Expor a gênese do tirano, não a partir de um ato violento, não a partir de um autoritarismo ou de uma imposição. Nem tampouco a partir da ideologia, né, que o tirano governa porque ele engana as massas, que o tirano governa porque ele produz uma falsa consciência, um espetáculo, uma aparência de legitimidade. Não é por aí que o Lavoisier vai explicar. Ele não explica nem pela violência o desejo de servir, nem pela ideologia. O que ele vai dizer é o seguinte, olha, o sistema de tirania ao qual estamos submetidos, ele só existe porque nós participamos dele. E nós participamos não só conscientemente, sem sermos enganados, por mais que às vezes utilizemos como uma espécie de subterfúgio, mas é um falso engano, né? É aquele auto-engano, né? Ou assim, me engana que eu gosto. No fundo, sabemos exatamente o poder no qual estamos enganchados. Como
não só produzimos com o nosso desejo uma sociedade onde a servidão voluntária ela passa a ser a norma e o tirano se apoia nisso, como nós também nos espelhamos nesse tirano, nós também refletimos a tirania nas nossas relações cotidianas, no campo social. Esse desejo de servir, ele não só está na base genética da existência do tirano, como ele se dissemina pelo campo social. Ele multiplica tiranetes, ele multiplica chefes, ele multiplica patrões. Ele cria toda uma escadaria, uma cadeia alimentar de poderes em que um acaba pisando no outro sucessivamente, um se alimenta do outro. Né? Aquela história que o problema do fascismo não é o líder fascista, o problema do fascismo é o guarda da esquina. O problema do fascismo é o cidadão de bem que existe dentro de um campo social no qual o desejo de servir estrutura o nosso funcionamento social. Então, essa é o primeiro deslocamento. Ou seja, não é que existiria uma dialética do senhor e do escravo. Não é que o senhor cria o escravo que se espelha no senhor, ou o escravo cria o senhor que se espelha no escravo. Não é um funcionamento dialético. Na verdade, o funcionamento ele é especular. É por imitação. É por paradigmas. O tirano ele imita uma sociedade onde se dissemina o desejo de servir, e as pessoas que funcionam na sociedade espelham o tirano. Uns imitam os outros. Então, as relações de poder, elas transversalmente vão atravessar, vão perpassar essa sociedade e vai haver uma semelhança, um modelo de semelhança, uma espécie de hall de espelhos onde o desejo de servir ele vai produzir tanto as instituições quanto o funcionamento microfísico, as relações cotidianas, as pequenas relações na sociedade em todos os seus níveis. Então é como a explicação de uma novela, né? A novela, uma telenovela, uma soap opera. A telenovela, ela reproduz as relações de poder das pessoas que assistem a novela, as relações sociais que são comuns aos espectadores, e a novela ela é bem sucedida porque ela entra nesses lugares comuns e ela imita os seus dramas, né, melodramaticamente, as suas relações? Ou será que são as pessoas que copiam a novela? Quem copia quem? A telenovela copia os espectadores de novela? Ou são os espectadores de novela que copiam a novela? Quem veio antes? O que veio antes? O ovo ou a galinha? É a mesma pergunta, ou seja, nenhum dos dois veio antes. Na verdade, o que existe é uma relação de imitação. É uma determinação recíproca. Porque é o mesmo desejo que anima tanto a criação da novela quanto dos seus espectadores. Então aí podemos pensar no cosplay, né? O cosplay. Os fãs eles imitam o seu ídolo, ou será que o ídolo ele busca imitar os seus fãs? Os fãs estão presos ao ídolo ou será que é o ídolo que está preso aos fãs? É o mesmo funcionamento que o Lavoisier coloca entre o tirano e uma sociedade servil. Um imita o outro. É uma relação guiada pelo paradigma e pela semelhança. Esse é o primeiro deslocamento. O segundo deslocamento se dá com uma tradição muito antiga, uma tradição que vem da filosofia da Grécia Antiga, de Aristóteles, no qual a explicação da tirania, a explicação do poder se dá por uma degeneração das formas legítimas. Existiria um modelo de bom governo, digamos assim, uma monarquia virtuosa, uma monarquia constitucional virtuosa, com uma família real que coleciona virtudes, que coleciona ideais e que, portanto, não seria tirânica. Porém, essa monarquia, pelo abuso do poder, pela corrupção das instituições, ela viria descambar para uma tirania, ou uma democracia descambaria numa demagogia, ou uma aristocracia, né, que é o governo dos melhores, dos mais preparados. Ele, pelo abuso do poder, pelo desvio das finalidades, ele acabaria se degenerando numa oligarquia. Essa é uma tradição muito antiga da filosofia política e que vai sempre julgar os sistemas políticos, vai sempre julgar o funcionamento do poder a partir de um modelo, de o que seria um ideal, do que seria uma forma boa do governo. E aí sempre vai julgar, né,
o governo realmente existente a partir dessas formas. Haveria o bom governo, que se aproxima do modelo, e o mau governo, que corrompeu o modelo, que abusou do poder. Lavoisier não está preocupado com isso. Essa é uma questão, né? Existia um gênero da Idade Média, mesmo na Renascença, que era o gênero dos espelhos de príncipes. Os espelhos de príncipes eram tratados escritos para os governantes, para os reis, para os príncipes, sobre quais seriam as boas virtudes de um governante. Que ele deveria ser caridoso, que ele deveria ser justo, que ele deveria... Enfim, eram livros que buscavam pedagogicamente ensinar como era o bom governo. Por quê? Porque a sociedade imitaria os príncipes. Então, se o príncipe colecionasse virtudes, essas virtudes seriam transmitidas para o povo. O Lavoisier, aqui ele segue Maquiavel, que ele precedeu em algumas décadas, ele rechaça. Para ele não existe modelo. Nunca existiu nenhum modelo. Não existem formas puras ou formas ideais nas quais se poderia dizer que pela corrupção você teria as formas degeneradas. A questão não é o bom governo ou o mau governo. Ele não está preocupado em julgar os sistemas políticos. Ele está preocupado em explicar como funciona o desejo de servir e como ele acaba produzindo a tirania. Uma sociedade que é guiada pela servidão voluntária e que, portanto, premia os aduladores e que, portanto, eleva, né, promove os medíocres, aqueles que lambem as botas do poder, aqueles ou os conspiradores, ou aqueles que estão sempre, de uma forma ou de outra, conspirando para chegar ao poder, né, para derrubar os seus oponentes, para, de alguma maneira, obter vantagens, né, para si. É um governo no qual a tirania ela se alastra, né, como uma espécie de epidemia. Para o Lavoisier, isso não é uma forma pura que degenera uma forma ruim. Não é que havia um modelo que foi desrespeitado. Não. A sociedade já se criou. É contemporânea à gênese da sociedade. Ou seja, o surgimento da sociedade, a autoprodução da sociedade, ela já gera dentro de si as formas da servidão e as formas da liberdade. Então é preciso entender como que isso aconteceu, como que se chegou a tal ponto, para que se possa examinar e diagnosticar, né, os seus antídotos, ou a clínica desse desejo de servir. Então essa é um outro deslocamento do Lavoisier, que não está preocupado com o gênero dos espelhos de príncipes, nem tampouco com a ideia que haveria modelos de regimes políticos, e que vai novamente explicar a gênese da sociedade guiada pela servidão voluntária, uma sociedade guiada pela tirania, a partir das formações desejantes. Né? O problema do tirano são essas almas sociais mesquinhas, essas subjetividades sovinas, reles, chãs, que se apaixonaram pelo poder, que se apaixonaram pela ascensão, né? Carreiristas, arrivistas, conspiradores, delatores, puxa-sacos, bajuladores, todos eles são premiados. Então, isso em todos os âmbitos, não é só no âmbito político, né? Justamente, por Lavoisier, a questão não é o surgimento do poder político no social, não, é a própria constituição do social. Então, essas relações se alastram nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações amorosas. É uma sociedade que ela é como um todo atravessada por esse desejo, né? Tiranias em pílulas. Isso repugnou o seu tempo, né? Porque para ele não está explicando a tirania nem por uma ilusão involuntária, ou seja, as pessoas foram enganadas, nem por uma imitação falhada, por não terem conseguido seguir o modelo, por não terem aprendido o modelo, ou não terem sido virtuosos pelo modelo. Não. Ele está explicando isso como algo voluntário, algo querido, algo desejado. Esse é o desafio filosófico da obra. E por último, o terceiro deslocamento do Lavoisier é que, para ele, a liberdade, em certo sentido, ela é natural. Né? Nascemos livres, nascemos pobres e livres. O nosso estado de natureza é a liberdade. Mas, ao mesmo tempo que ela é natural, quando a sociedade ela se constitui desde as suas relações, desde a sua molecularidade de relações, ela produz uma relação entre a liberdade e a servidão. E talvez o grande enigma da obra do Lavoisier é que
Qual é o programa político dele, então, diante da servidão voluntária? Qual é a resposta? Como converter a servidão na liberdade? Como reconverter a servidão na liberdade e, portanto, exercer uma espécie de clínica do campo social e clínica das formações desejantes? E aí a resposta dele é bastante espantosa, assombrosa, porque ele fala o seguinte: olha, é muito simples. Na medida em que reconhecemos que a servidão é voluntária, que a nossa vontade ela participa da tirania, basta não servir. Basta furtar ao poder, furtar ao tirano a nossa participação, o nosso desejo. Então não é preciso tomar o poder, não é preciso tirar nada do tirano, não é preciso atacá-lo, destituí-lo, roubá-lo, nada. Para o La Boétie, basta recusar-se a servir. Basta não desejar. Basta maquinar um outro desejo, afirmar uma outra formação desejante. Desejar diferente. E ele nos deixa aí na sua obra, o La Boétie. Ele não vai nos oferecer um desenvolvimento dessa questão, ele não vai aprofundar essa questão, ele não vai, por isso ele é um pouco frustrante para quem busca respostas do que fazer ou soluções políticas ou soluções militantes. Ele termina de uma maneira extremamente espantosa e simples, né? Ao dizer que o paradoxo do poder é que ele precisa da liberdade. E por precisar da liberdade e por necessariamente a liberdade ser um componente do exercício da tirania, a tirania é extremamente frágil, é muito instável, porque esse desejo a qualquer momento ele pode ser cancelado, ele pode ser suspendido. Então, digamos, para repassar o triplo deslocamento, o primeiro deslocamento é o fato de que ele não faz uma apologia, nem um ataque, nem uma apologia da liberdade, nem um ataque à tirania, não é um gênero moral, apologético, ele busca a exposição da Constituição da tirania, e aí ele explica pelo desejo de servir, que é autoconstituinte do social, é a ligação entre o desejo social, que La Boétie coloca em questão. O segundo é que ele não está preocupado com modelos ou com formas puras, mas sim com a gênese real, com a constituição real da sociedade e, portanto, ele não busca o espelhamento em virtudes. Então, é como funciona o desejo, a verdadeira pergunta. Como que o desejo ele se entrelaça com o campo social. E, por último, se a liberdade ela convive com a servidão na sociedade, existe como uma condição de direito do poder a própria liberdade. Isso torna o exercício da tirania extremamente instável, extremamente precário. Как за период отпуска из фондов ЦСПС. 8. Повысить заработную плату. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, jeszcze trochę poczekaj, dorośnij. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów.